Opa, e aí, gente? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo e com vocês? Enfim, olha, gente, há algum tempo eu vejo que manhwas, no caso as histórias em quadrinhos coreanas, andam se popularizando. E hoje eu gostaria de falar sobre o que eu geralmente penso dos manhwas. Sem muito mais enrolações, vamos pro vídeo. Olha, gente, uma coisa eu tenho que deixar claro. Eu, obviamente, não li todos os manhwas do mundo. Da mesma forma que eu não li todos os mangás do mundo e não li todas as HQs do mundo. Por que eu tenho que deixar isso claro? Porque eu sei que sempre vai ter aquela pessoa que diz: ah, mas você não leu o suficiente, você tem que ler a história X, Y, Z e blá 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 blá. Gente, é humanamente impossível eu ler todos os manhwas do mundo. Esse vídeo vai se basear nos manhwas que eu vi e também alguns outros que estão mais populares hoje em dia. Mas enfim, vamos começar logo de uma vez. Bom, gente, eu diria que quando eu comecei a ler manhwas, eu acho que eu comecei com o pé esquerdo. Justamente porque o primeiro manhwa que eu li foi logo Solo Leveling, no qual eu já fiz um vídeo falando sobre o que eu penso sobre a obra. Então eu diria que para um começo, eu acho que eu comecei com o pé esquerdo. Mas mesmo assim eu decidi dar uma olhada em outros manhwas. E gente, aí vem a parte que me decepciona, porque grande parte dos manhwas são bem parecidos. Em geral, eles são ou manhwas de sistema ou algum power fantasy genérico que faz os isekais do Japão parecerem coisas extraordinárias. Claro que nem todo manhwa é só isso, são só essas porcarias de power fantasy ou manhwas de sistema. Tem sim outras histórias mais diferentes que fogem desse padrão, mas elas não são poucas comparadas à quantidade de manhwas de Power Fantasy de sistema, e em geral elas não são tão populares quanto esses outros tipos de manhwas que eu acabei de falar. E isso, querendo ou não, é um problema, porque, gente, como eu já falei um pouco do vídeo do Solo Leveling, eu sou um cara que eu já consumi muitas obras na minha vida, não só histórias em quadrinhos, filmes, séries, animes e outras coisas aí. E, gente, eu sou o tipo de cara que eu já não me contento mais com histórias medianas. Eu quero histórias que sejam no mínimo acima da média. E o problema dos manhwas é que justamente eles são isso, eles são histórias medianas. Quando eu digo mediana, é mediano pra baixo, gente. Tipo, eu realmente, pelo menos até o momento, eu não encontrei nenhum mangá que realmente tenha uma história que seja no mínimo acima da média, gente. E como eu acabei de dizer, eu sou o tipo de cara que eu já não me contento mais com histórias medianas. E o maior problema dos manhwas é que parece que eles não têm clássicos. E quando eu digo que manhwas não têm clássicos, gente, eu quero dizer que eles não têm clássicos que se compare a clássicos de mangás ou de HQs americanas. Tá achando que eu tô exagerando? Eu vou dar alguns exemplos de alguns clássicos. Primeiro, vamos ver alguns clássicos dos mangás. Temos Dragon Ball, do Akira Toriyama, tem Akira, Berserker, Bleach, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Astro Boy, Lobo Solitário, Frieren. E antes que alguém se pergunte por que Frieren tá aqui mesmo sendo um mangá moderno, pra ser um clássico não precisa necessariamente ser antigo, tá, gente? E por aí vai. E de HQs americanas, nós temos de clássicos. Primeiro, a Trilogia do Infinito. Pra quem não sabe, a Trilogia do Infinito é Desafio Infinito, Guerra Infinita, Cruzilhada Infinita. Tem Watchmen, tem Crise nas Infinitas Terras, Ponto de Ignição, Homem-Aranha Azul. Tem Guerra Civil, Cavaleiro das Trevas, Superman All Stars e por aí vai. Agora, quais são os clássicos dos manhwas? Solo Leveling? Mas aquela coisa, gente, eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não tô querendo dizer que todos os manhwas são lixo ou que só tem porcaria. Como eu disse, eu não li todos os manhwas do mundo. Então, provavelmente deve ter sim alguns manhwas muito bons que eu não li. Por exemplo, The God of High School. Vou admitir, gente, eu não li esse manhwa. Talvez no futuro eu leia e dê alguma chance pra ele, mas no momento eu não li. Pelo menos dizem que é muito bom. Porém, como eu não li, eu não posso comprovar isso. E outra, gente, eu também tenho que ser justo com os manhwas. Porque, querendo ou não, a indústria de quadrinhos coreanas, em comparação com a indústria de quadrinhos japonesa e americana, ela é nova e ela ainda está se desenvolvendo. E, querendo ou não, não se cria clássicos do dia para noite. Demora muito tempo para que uma indústria ela crie seus clássicos. Então, gente, de duas uma, aos poucos a indústria de manhwas vai se desenvolver
vão começar a ter histórias melhores e vamos realmente ter histórias que se comparem não só aos clássicos dos mangás, mas das HQs americanas que eu citei agora há pouco. Ou dois, eles nunca vão evoluir, vão ficar nessa mediocridade eterna simplesmente porque é mais fácil. E, gente, por mais que eu não goste de ser pessimista, eu acredito mais na segunda opção. E não é porque eu odeio os manhwas, na realidade eu não tenho nada contra eles. Mas é porque, querendo ou não, gente, grande parte da indústria de manhwas são manhwas medianos. A maioria, obviamente, eu vou dizer de novo, não são todos. Mas a maioria geralmente são manhwas de Power Fantasy ou manhwa de sistema. Até pode ter um manhwa ou outro diferente. Na verdade, tem sim manhwas diferentes que não se limitam somente a esses temas. Mas geralmente eles não fazem tanto sucesso. E outra, gente. Vocês lembram quando eu disse que a indústria de manhwas é nova? Pois é, ela não é tão nova assim. Ela é nova comparada com a indústria de mangás e HQs. Mas ela já tem um tempinho que existe. E nesse meio tempo que ela existe, ela não evoluiu muito. Na verdade, acho que ela não evoluiu quase nada. Então, gente, claro, eu posso estar errado? Posso estar e tomara que eu esteja, porque é triste ver uma indústria que, de certa forma, tem sim potencial para ter boas histórias, no caso da indústria de manhwas que eu tô falando, mas ficar numa mediocridade. E, sinceramente, tomara mesmo que eu esteja errado, que ela evolua, que tenha boas histórias. Porque um detalhezinho pequeno nos manhwas que eu gosto é que o fato deles serem coloridos. Parece um detalhe pequeno, mas, gente, por mais que os mangás tenham a tradição de serem preto e branco, sinceramente eu gostaria mais que fossem coloridos. Mas enfim, é só um detalhezinho pequeno. Bom, gente, como minha conclusão é o seguinte: a indústria de manhwas ainda está se desenvolvendo. Até o momento, ela não tem lá grandes histórias. No máximo, algumas histórias medianas, e são até legaisinhas para passar o tempo. Mas, tipo, não é nada incrível que se compare a um Dragon Ball ou um Akira da vida. Mas vamos esperar mais um tempo, vamos ver se eles vão conseguir evoluir daqui pra frente. Tomara que evoluam, gente. E uma curiosidade é que também temos os manhwas, que são os quadrinhos chineses. Mas esse, infelizmente, eu não posso falar nada, já que eu nunca li nenhum manhwa na vida. Mas enfim, gente, eu diria que é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui, agradeço para cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí nos comentários, gente, o que vocês acham dos manhwas? Mas enfim, gente, é isso. Tchau, até o próximo vídeo. A gente se vê.